senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, população, a todos que nos assistem e acompanham pelas redes sociais. Boa noite. 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 25 de novembro de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 21ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ausência justificada do vereador Naelto Campos. Ordem do dia. Primeira parte. Em ato contínuo, determina a leitura das matérias constantes na hora do dia saber. É a leitura da ata da 20ª reunião ordinária. Determino pelo secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, toda a população que nos acompanha através das redes sociais, boa noite. Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2025, ocorreu a 20ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro.
conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e ausência justificada dos vereadores Celso Simões da Silva e Fábio Júnior dos Santos. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, informou que concederia o uso da palavra ao secretário de Saúde, senhor Eli Fabiano Coelho, e à contadora da Prefeitura, senhora Adélia Maria dos Santos Araújo, para a apresentação dos relatórios detalhados quadrimestrais da saúde do segundo quadrimestre de 2025, referente de maio a agosto. Encerrada a apresentação, o secretário respondeu alguns questionamentos, conforme consta na gravação da reunião. Dando continuidade, o presidente determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou ao primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 02/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que encaminha o projeto de resolução número 04/2025, que concede título de cidadão honorário a Daniel Vitor de Paulo, que foi encaminhado para a comissão especial composta pelos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Gláucia Cristina do Carmo Xisto e José Coelho dos Santos. Ofício número 261/2025, recebido da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, que convida para a primeira Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Leitura dispensada do projeto de lei número 22/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo para o período de 2026 a 2029. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 22/2025. Leitura dispensada do projeto de lei número 23/2025, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício 2026. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 23/2025. Emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei número 23/2025. Leitura dispensada do projeto de lei número 24/2025, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à lei número 965, de 28 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 24/2025. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber: segunda discussão do projeto de lei número 26/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza os conselheiros tutelares em caráter excepcional a conduzir veículo de serviço ou de representação do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, que após analisado e discutido, foi submetido à segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda discussão do projeto de lei número 27/2025, de autoria do Executivo Municipal, que prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei número 738/2015, que após analisado e discutido foi submetido à segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 05/2025, de autoria do Executivo Municipal, que institui a prorrogação da licença maternidade às servidoras públicas do município de Desterro do Melo, altera o Estatuto dos Servidores Públicos do Magistério e dá outras providências, que após analisado e discutido foi submetido à segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Dando
continuidade aos trabalhos. Antes de passar a análise dos projetos em primeira discussão, o presidente convidou o assessor contábil da Prefeitura, senhor Marconi Lino, para explanar sobre a lei orçamentária, bem como o plano plurianual, conforme consta na gravação da reunião. Prosseguindo, passaram a primeira discussão do projeto de lei número 22/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo para o período de 26 a 29, que após analisado e discutido, foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 23/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício de 2026, que após analisado e discutido, foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 24/2025, que altera o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à lei número 965, de 28 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, que após analisado e discutido, foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e dispõe ainda que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado em impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em caso específico a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 25 de novembro, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 11 de novembro de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Em votação. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontram. A ata aprovada. Ofício número 139/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que encaminha projeto de lei número 26/2025, que dá nome ao logador público da forma que mencione e contém outras providências. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 139/2025, assunto: encaminhamento faz serviço Gabinete da Presidência, data 25 de novembro de 2025. Excelentíssimos vereadores e vereadora, venho por meio deste, na forma regimental, encaminhar para análise e votação o projeto de lei número 28/2025, que dá nome ao logradouro público na forma que menciona e contém outras providências. Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. O encaminho para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 264/2025, recebido do Executivo Municipal. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 264/2025, Desterro do Melo, 25 de novembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Assunto: resposta. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste respondendo ao ofício circular número 37/2025 da excelentíssima senhora vereadora Gláucia Cristina do Carmo Xisto, que convocação faz, convite ao chefe do setor de esportes desta prefeitura, senhor Alexandre Ferreira de Lima. Inicialmente, cumprimos esclarecer o
que determina o artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, que assim prescreve. Artigo 79. Qualquer membro de comissão pode pedir, por intermédio do presidente da Câmara, a informação do prefeito, bem como requisitar a documentação ou cópia dele, sendo-lhe ainda facultado requerer o comparecimento a reuniões da comissão de técnico ou secretário municipal. Como se vê no dispositivo legal, data vênia não compete aos presidentes de comissões diretamente requisitar documentos ou cópia deles e nem requerer o comparecimento de servidores municipais à comissão. Nota-se que tal requerimento é feito via presidente da Câmara para o prefeito, solicitando o comparecimento às comissões e nunca às reuniões de plenário. Como o referido ofício foi encaminhado diretamente da presidência da comissão ao chefe do setor de esporte dessa prefeitura, para não macular o prescrito no regimento e não ferir a hierarquia desta Casa de Leis prevista regimentalmente. Com o respeito e a consideração de sempre, informo que o senhor Alexandre deixará de atender a convocação convite recebido, uma vez que, ao fazê-lo, prima pela obediência regimental. Sem mais, para o momento, renovo protestos de consideração e apreço. Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. Informo que, primeiramente, procederemos à discussão das matérias em segunda discussão. Coloca em segunda discussão o projeto de lei 2020, número 22/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo e da outras providências, no período de 2026 e 2029. Está em discussão. Perdão, senhor presidente. Eu estava assinando a ata. Qual PL que é? Dispõe sobre o plano plurianual. Coloco em segunda votação, redação final, projeto de lei no 22/2025. Vereadores que estiver de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade dessa Casa. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Nesse momento, determina a leitura das emendas impositivas apresentadas por cada vereador a serem incorporadas ao orçamento de 2026. Determina o primeiro secretário que faça a leitura das emendas impositivas. Emenda impositiva número 01/2025, de autoria do vereador Celso Simões da Silva. Beneficiário, Secretaria de Saúde. Valor: R$ 28.387,82. Emenda impositiva número 02/2025, autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves. Beneficiário, Secretaria de Saúde. Valor total, R$ 28.387,02. Emenda parlamentar impositiva número 03/2025, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves. Beneficiário, Secretaria de Agricultura, Associação Renovação Cristã. Os recursos desta emenda impositiva serão destinados à Associação Renovação Cristã, organizada de membros de sociedade civil, Arcon SC, inscrita no CNPJ número 13.808.874/000111, visando fortalecer suas ações no município de Desterro do Melo, voltadas ao desenvolvimento social e ao apoio comunitário. Valor total, R$ 28.387,02. Execução: 50% deste valor será destinado ao custeio e 50% será destinado a investimentos. Emenda parlamentar impositiva número 04/2025. Autoria, vereador Celso Simões da Silva.
Beneficiários, Secretaria de Agricultura, Associação Renovação Cristã. Os recursos desta emenda impositiva serão destinados à Associação Renovação Cristã, organizada de membros da sociedade civil, Arcon SC, inscrita no CNPJ 13.808.874/000111, visando fortalecer suas ações do município de Desterro do Melo, voltadas ao desenvolvimento social e ao apoio comunitário. Valor total, R$ 28.387,02. Execução, 50% deste valor será destinado ao custeio e 50% destinado a investimentos. Emenda parlamentar impositiva número 05/2025. Autoria, vereador Luiz Henrique de Castro. Beneficiário, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Lira Nossa Senhora do Desterro, Lar São Vicente de Paulo. Os recursos desta emenda impositiva serão destinados à Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Lira Nossa Senhora do Desterro e ao Lar São Vicente de Paulo, voltados à saúde, ao desenvolvimento social e ao apoio comunitário. Execução, R$ 28.387,82, destinados ao CISALV. R$ 8.387,82, destinados à Lira Nossa Senhora do Desterro. R$ 10.000 destinado ao esporte. R$ 10.000 destinado ao Lar São Vicente de Paulo. Emenda parlamentar impositiva número 06/2025. Autoria, vereador José Coelho dos Santos. Beneficiários, Secretaria de Saúde, CISALV, Lar São Vicente de Paulo. Os recursos desta emenda impositiva serão destinados à Secretaria de Saúde para consultas e exames, CISALV, e ao Lar São Vicente, voltados à saúde, ao desenvolvimento social e ao apoio comunitário. Execução, R$ 46.775,64 destinados ao CISALV. R$ 10.000 destinado ao Lar São Vicente de Paulo. Emenda parlamentar impositiva número 07/2025. Autoria, vereador Itamar Meireles Campos. Beneficiário, Secretaria de Saúde, CISALV, Lar São Vicente de Paulo. Os recursos desta emenda impositiva serão destinados à Secretaria de Saúde para consultas e exames, CISALV, e ao Lar São Vicente de Paulo, voltados à saúde, ao desenvolvimento social e ao apoio comunitário. Execução, R$ 46.775,64 destinado ao CISALV. R$ 10.000 destinado ao Lar São Vicente de Paulo. Emenda parlamentar impositiva número 08/2025. Autoria, vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva. Beneficiário, Secretaria de Saúde, Lar São Vicente de Paulo, Associação do Amorins. Os recursos desta emenda impositiva serão destinados à Secretaria de Saúde, Lar São Vicente de Paulo, voltados à saúde e à Associação Comunitária e Rural do Amorins, inscrita no CNPJ 10.664.908/000191, visando fortalecer as ações da saúde, contribuir com a manutenção das atividades do Lar São Vicente, bem como contribuir com o desenvolvimento social da população rural. Execução, R$ 28.387,82. Aquisição de medicamentos da unidade básica, R$ 8.307,82, destinado ao Lar São Vicente de Paulo. R$ 20.000, destinado à Associação do Amorins para aquisição de insumos e implementos. Emenda parlamentar impositiva número 09/2025. Autoria, vereadora Gláucia Cristina do Carmo Xisto. Beneficiários, Secretaria de Saúde, CISALV, Lar São Vicente de Paulo, Associação do Amorins, reforma de antiga escola da comunidade da Escadinha. Justificativa.
A presente emenda impositiva tem por objetivo ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Demandas reprimidas por exames, consultas e cirurgias compromete os diagnósticos precoces, atrasando tratamentos e agravando condições de saúde. A participação no consórcio é fundamental, pois permite realizar atendimentos com maior agilidade, qualidade e menor custo para o município. Visa ainda promover a reforma da antiga escola para um ponto de atendimento médico na comunidade rural da Escadinha. Atualmente, na localidade não tem um local adequado para o atendimento médico. O mesmo acontece dentro da ambulância. Por se tratar de uma região rural, onde a distância dos moradores até a sede do município é significativa, este espaço é essencial para assegurar atendimento humanizado na atenção primária da saúde. A manutenção adequada do local representa reforçar a prevenção, reduzir agravamentos e ampliar o cuidado próximo dos familiares rurais, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de qualidade conforme os princípios do SUS. Por fim, visando contribuir com a manutenção das atividades do Lar São Vicente, bem como contribuir com o desenvolvimento social da população rural através da Associação do Amorins. Diante disso, justifica-se plenamente a destinação dos recursos previstos nesta emenda. Execução: R$ 28.387,82 destinados ao CISALVE, consultas, exames e cirurgias. R$ 8.387,82 destinado ao Lar São Vicente de Paulo. R$ 10.000 destinado à Associação do Amorins para aquisição de insumos e implementos. R$ 10.000 destinado à reforma e adequação da antiga escola para o ponto de atendimento médico localizado na comunidade da Escadinha. Emenda parlamentar impositiva número 10, 2025. Autoria, vereador Naelton de Souza Campos. Beneficiário, Secretaria de Saúde, Lar São Vicente de Paulo. Os recursos desta emenda impositiva serão destinados à Secretaria de Saúde e ao Lar São Vicente, voltados à saúde, ao desenvolvimento social e ao apoio comunitário. Execução: R$ 28.387,80 destinado ao CISALVE. R$ 28.387,82 destinado ao Lar São Vicente de Paulo. Emenda parlamentar impositiva número 11, 2025. Autoria, vereador Fábio Júnior dos Santos. Beneficiário, Secretaria de Saúde, usuários do SUS. Valor total da emenda impositiva para a saúde, R$ 28.387,82. Especificação dos valores: R$ 3.000 para aquisição de leitor de glicose por sensor, para fornecimento a pacientes com diabetes 1. R$ 7.000 para a realização de exames de colonoscopia a pacientes de Secretaria de Saúde. R$ 5.000 para a reforma do ponto de atendimento de saúde na comunidade rural da Escadinha. R$ 2.000 para aquisição de camisas e realização de evento pela Secretaria de Saúde para o Setembro Amarelo em relação a medidas de prevenção ao suicídio. R$ 3.000 para aquisição de suplementos alimentares e nutricionais para fornecimento à população. R$ 3.000 para aquisição de 2 cadeiras de roda para serem emprestadas a pacientes com necessidades especiais. R$ 3.000 para a realização de exames de ressonância magnética para pacientes. R$ 2.387,82 para a realização de exames, consultas especializadas e aquisição de medicamentos por meio do Consórcio Municipal de Saúde. Emenda parlamentar impositiva número 12, 2025. Autoria, vereador Fábio Júnior dos Santos. Beneficiário, Lira Nossa Senhora do Desterro. Valor total da emenda: R$ 7.387,82. Para a Lira Nossa Senhora do Desterro,
para manutenção de suas atividades. Emenda parlamentar impositiva número 13 de 2025. Autoria vereador Fábio Júnior dos Santos. Beneficiário, população melense. Valor total da emenda impositiva, R$ 18.000. Especificação de valores: R$ 18.000 para aquisição de playground de parquinho infantil para crianças, com módulos brinquedos entre túneis, escorregadores e escadas, entre outros, a ser instalado na Praça Gui de Fonte Galã, devidamente cercado, proporcionando segurança para as crianças. Emenda parlamentar impositiva número 14, 2025. Autoria vereador Fábio Júnior dos Santos. Beneficiário Associação do Araçás. Valor total da emenda, R$ 3.000, para reestruturação e manutenção da Associação dos Produtores Rurais do Araçás. Emenda substitutiva número 01, de autoria da Comissão de Orçamento ao projeto de lei número 23, 2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei número 23, 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício 2026. Os vereadores que essa subscrevem, conforme o artigo 65, inciso 2º do Regimento Interno, editaram a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei número 23, 2025, ao qual deve ser incorporada ao texto quando da redação final, conforme segue. Fica substituído o inciso 1 do artigo 5º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a 1. Abrir créditos suplementares, adicionais suplementares até o limite de 15% da despesa total fixada do orçamento para o município, nos termos previstos no inciso 1 do artigo 7º e incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º, 43 da Lei Federal número 4.320/64, 17 de março de 1964. Desterro do Melo, 4 de novembro de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meirelles Campos, vice-presidente, relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Coloco em discussão única a emenda substitutiva. Está em discussão única a emenda substitutiva. Coloco em votação única a emenda substitutiva. Vereadora e vereadores, que estiver de acordo, permaneça como se encontra. Emenda aprovada. Em ato contínuo, coloco em segunda discussão o projeto de lei 23/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício de 2026. Está em segunda discussão. Prezado senhor presidente, demais membros da casa, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores, espectador João, que sempre nos acompanha presencialmente aqui, e aí a todos e as pessoas também pelas redes sociais aí que vão acompanhar a gravação dessa reunião extraordinária. Nosso boa noite a todos. Trata-se aí do projeto de lei da LOA, que é a peça orçamentária principal aí para execução do ano que vem, e eu não tive a oportunidade de discuti-la na primeira votação e discussão. Eu estava para o Congresso de Vereadores em Belo Horizonte, procurando aí, né, conhecimento aí para trazer para o município. Então, acho que é interessante a gente deixar isso registrado aqui, apesar, né, que já deve ter sido falado na primeira discussão, mas da importância do controle orçamentário e desse projeto especificamente, né? Esse projeto ele prevê para o ano que vem uma despesa
fixada aí para o município de R$ 37.980.000. E por que que é uma peça fundamental, importante aí? É como se você na sua casa, né, tivesse lá o pai e a mãe, uma criança aí de 5, 6 anos de idade, e aí o pai e a mãe recebessem o dinheiro, o salário, e de repente entregasse esse salário todo mês para a criança, para ela fazer o que bem quisesse, né? Logicamente que a criança gastaria com tudo que não é necessário, e aí ficariam as contas necessárias, água, luz, entre outras aí, sem pagar. Então o que é a peça orçamentária? É justamente isso, né? Vem essa previsão para o ano que vem, e a Câmara discute, aprova, e aí vota esses limites de gasto, porque senão justamente a Prefeitura gastaria da forma e como quisesse. Então é uma peça realmente muito importante, né? A segunda legislatura de alguns vereadores aqui, outros vereadores até com mais experiência, e alguns vereadores na primeira legislatura. Então, gostaria de destacar justamente isso, né, que sempre que nós pudermos discutir e trazer melhorias para essa peça orçamentária, isso ajuda o município, isso ajuda a própria administração aí. É de acordo com essa peça que vão ser votadas as contas aí do prefeito o ano que vem, com os limites aí de suplementação, né, com as questões de superávit e excesso de arrecadação. Então não quer dizer que o município vá, digamos, receber ou ter em caixa esse valor de 37.980.000. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Então, às vezes é muito comum, já ouvi muito isso, o vereador fala que está liberando dinheiro para a prefeitura, né? Não é isso. Aqui é o controle realmente do que pode ser gasto ou não pela administração. E aí cabe principalmente a nós, vereadores, a fiscalização sobre essa execução dos valores para o ano que vem. Eu tive o prazer de, na legislatura passada, junto com os demais vereadores, de aprovarmos aí um marco histórico no município, que foram as emendas impositivas individuais, o qual, senhor presidente e mesa diretora, para o ano que vem, eu creio que em comum acordo, ou talvez eu apresentarei, a questão das emendas de bancada também, que são constitucionalmente previstas aí, como emendas impositivas também. E o que são essas emendas impositivas, né? São direcionamentos dentro da execução orçamentária aí, que obrigam a administração a executar algumas atividades dentro do que é uma indicação do vereador. Então a gente faz indicação aqui em toda reunião, muito comum, né? Mas a administração não tem a obrigação de cumprir, né, essas indicações. Já as emendas parlamentares não, por isso que elas se chamam impositivas. O vereador, né, faz a indicação para aquele determinado serviço ou aquisição de bem ou material, e o prefeito fica vinculado ao cumprimento ou à justificativa do descumprimento, inclusive sob pena de crime de responsabilidade administrativa aí, né? Então é uma pena pesada e gera inclusive até perda de mandato, né, o descumprimento de emendas impositivas, né? Nós tivemos bastante problema na última gestão em relação a isso, e é o primeiro ano aí do prefeito. Eu acho importante porque ele recebeu esse orçamento que está em execução esse ano de 2024 da gestão passada, e eu queria destacar aqui, né, que o cumprimento das emendas impositivas do mandato passado aí, né, o qual a administração desse ano cumpriu. Então, para o ano que vem vai ser a primeira vez que é o orçamento dessa administração, e com as emendas impositivas aí dos vereadores dessa legislatura, né. Queria destacar aqui algumas emendas impositivas, em especial, mais uma vez, agradecer até o presidente Luiz Henrique aí,
nós indicamos para a Lira Nossa Senhora do Desterro aí para manutenção, né, valores aí que com certeza vão somar, né, ao que a Lira já presta para o município. E eu queria fazer um destaque especial. Essa semana nós tivemos aí o reconhecimento da Secretaria de Estado de Cultura das bandas de Minas Gerais como patrimônio material, né? Então, isso se soma aí, né, com a utilidade desses recursos aí que são direcionados para a Lira Nossa Senhora do Desterro. Metade dos valores são direcionados para saúde, né? Hoje aí cada vereador tem pouco mais de 56 mil de emendas impositivas e a metade obrigatoriamente tem que ser para saúde. Eu queria fazer um pequeno destaque aqui dentro dessas emendas. Nós indicamos aí R$3.000 para aquisição desses leitores de glicose por sensor. Considerando a sensibilidade aí da população com diabetes tipo 1, em que a pessoa tem que furar o dedo, né, várias vezes durante o dia, existe uma solução com um chip, né, que é colocado à pele aí, e a pessoa passa a trocar isso a cada 14 dias. Eu verifiquei que existem diversos pacientes no município, inclusive pessoas idosas com mais de 65 anos, e que para evitar esse tipo de sofrimento a gente está fazendo essa indicação impositiva aí para tentar implementar esse programa para o ano que vem. Então, acho que dentro da área da saúde, apesar de ser um valor pequeno, mas é um início de um programa aí, importante para essas pessoas. Destaco aqui também alguns exames, né, no caso de exames que têm valores altos, que às vezes demoram a ser cobertos pela Secretaria de Saúde, em relação à colonoscopia, por exemplo, ressonância magnética, e a aquisição dessas cadeiras de roda aí para a gente poder tentar atender algumas pessoas do município. Outra emenda aí que eu também procurei avaliar foi a aquisição desse playground, né, em atendimento aí às crianças e aos pais também. Eu vi o funcionamento desse parquinho em Ouro Branco e eu achei uma excelente opção, né? Ele é todo cercado, com piso já programado, a criança não se machuca, né? E eu acho que a gente já teve algumas demandas com solicitação de pais aqui, eu também sou pai, e a gente vê que essa primeira infância, quando as crianças às vezes não estão lá na creche, né, na escola, elas não têm, né, entretenimento. Tem as crianças maiores, porque tem quadra, tem jogar bola, né, tem uma série de questões. Mas essas crianças, especialmente menores aí, às vezes falta algum tipo de entretenimento com segurança, né? Então, em atenção aí a essa primeira infância aí, nós estamos fazendo a indicação para a aquisição desse playground aí. E, ao final aí, a indicação para a associação do Araçás, que, né, encontra-se desativada, para ver se a gente consegue reativar. Eu acho importante as associações, nós tivemos muitas indicações aqui para associações sem fins lucrativos, né, e elas prestam aí com certeza um excelente serviço para toda a comunidade melense. É o que eu tinha a relatar sobre essa situação da LOA. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite, senhor presidente. Qual cumprimento os demais colegas vereadores, excelentíssima senhora vereadora Glaucia, aos prestadores de serviço dessa casa, ao João Paulo aqui presente, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Esse projeto, como já foi bem endossado pelo vereador Fábio, é um projeto de direção para as atividades do ano que vem do Executivo. Essas emendas impositivas, que, como foi bem dito pelo vereador, ela foi criada na gestão passada. Alguns vereadores aqui estavam, presidente. Essa emenda é o que dá o nome ao vereador para ele destinar o que ele pode fazer, né? O ano passado foi bem distribuída as emendas, no qual nós 6 vereadores, eu, vereador Fábio, vereador Alípio, vereadora Cleusa, vereador Jerônimo, e se me falha o engano, vereador Cícero Reis, fizemos a destinação de R$100.000 para a associação, e com o apoio do executivo, que contribuiu com o carreto, a gente conseguiu estar atingindo aí 300 famílias com a distribuição
do adubo e da ureia. Agora, muito bem distribuída por todos os vereadores novamente, as emendas impositivas, as quais foram atingidas, né, o Lar São Vicente, muito bem atingido, com altos valores, não o suficiente para eles, mas valores bem acessíveis, o qual a gente não sabe o dia da manhã da gente, né, a gente pode ser um dos aqueles que estão lá. Então tá aí de bom grado dos vereadores destinando essas emendas para o Lar São Vicente. Alguns, eu, vereadora Glaucia, fizemos a nossa contrapartida para a Associação do Amorim novamente, que vai estar aí contribuindo para as produtoras rurais da Associação do Amorim. A destinação dos R$ 28.000 para a compra de remédios, né, o qual a gente escuta a demanda e a gente traz, então a gente tem que dar a nossa contrapartida. Esses R$ 28.000, né, para a compra de remédios aí que também vai atender a nossa população. Então essa aí é uma emenda no qual a gente tem, né, a voz de estar conversando junto com o executivo, né, como já foi dito, ela é uma emenda que ela é obrigada a ser pago, pois senão traz problemas para o executivo, e a gente tem certeza aí que vai ser muito bem usada, né, tanto na saúde quanto na agricultura e quanto nas associações, no esporte, né, como já foi destinado também, o vereador Luiz destinou para o esporte, e a gente espera a execução aí, né, e que essa emenda chegue com grandes benefícios para essa população. Pela ordem, presidente, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor funcionário dessa casa, senhor João Paulo e todos que nos assistem. Essa emenda positiva de R$ 46.775,54 destinada a Ciusalve na saúde é muito bem empregado, porque eu acho que tem muita gente aqui no nosso município que está precisando de fazer exame e não estão conseguindo fazer. Então, eu fiz essa indicação junto com o vereador Maninho para poder pagar certos tipos de exame, que eu acho que tem muita gente aqui no nosso município que não estão fazendo exame, porque, na verdade, a saúde não está tendo certos exames, não tem condição de pagar. Então, nós fizemos essa indicação da emenda positiva diretamente para o Ciusalve na saúde para poder pagar esses exames que são mais caros, que precisam fazer e não estão fazendo. E 10 mil para o Lar São Vicente, que é muito bem empregado, que nós não sabemos o dia da manhã, se nós vamos precisar também. Então, muito obrigado, presidente, senhores vereadores e funcionários dessa casa. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 24/2025. Vereadora e vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Passaremos à análise dos projetos em primeira discussão. Consulto ao plenário se podemos a dispensa a leitura do projeto de resolução de 04/2025, que concede título de cidadão honorário a Daniel Vitor de Paulo. Parecer da Comissão Especial ao projeto de resolução número 04/2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento tomada.
Dando continuidade, coloca em segunda discussão o projeto de lei 24/2005, que altera o anexo das metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, a Lei 965, de 28 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes suplementares para o exercício financeiro de 2026. Um equívoco da presidência, eu teria que colocar em segunda votação a LOA. E, na verdade, eu coloquei, foi o projeto 24. Nós discutimos a LOA, certo? Aí eu coloquei o 24 em votação. Na verdade, seria, coloca em votação a redação final, em ato contínuo, segunda discussão, beleza. Coloca em segunda votação a redação final, o projeto de lei 23. Certo? Nós discutimos o LOA, nós discutimos. Só que, em vez de eu colocar ele em votação, eu coloquei o 24. Entendido? Podemos prosseguir? Então, coloca em segunda votação a redação final o projeto de lei 23 de 2025. O 23. Certo? Então, vereador estiver de acordo, permanece como estão. Da LOA, aprovado. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal com a incorporação da emendas impositivas e substitutivas. Certo? Dando continuidade, coloca em segunda discussão o projeto de lei 24 de 2025, que altera o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à Lei 965, de 28 de maio de 2025, que estabelece a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Está em discussão o projeto de lei de 2025, 24. Senhor presidente, pela ordem, só para também deixar claro aqui que tipo de projeto de lei, né, que é esse aí, também uma peça orçamentária. Nós já votamos a lei de diretrizes orçamentárias, né, para o ano que vem. Então, uma breve explicação, até para entendimento da população aí, existe a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o que a gente acabou de votar. Existe a Lei de Diretriz Orçamentária, que é uma lei que nós já votamos, né, lá em maio desse ano. E existe o PPA, né, que nós votamos hoje aqui. O PPA é o plano desse governo agora, né, para os próximos 4 anos. Então, assim como esse ano o prefeito está cumprindo, né, o último ano do PPA anterior, do governo anterior, o governo dele também vai ter 3 anos pela frente, né, do PPA e mais 1 ano que atinge o próximo governo. Então, o que é o plano, o PPA? A ideia é de se cumprir justamente o plano de governo que foi eleito pelo povo. Então, você faz aquela programação aí dentro desses 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, que é a LDO, ela vem e fatia esses 4 anos, né, ano a ano. Então, o que eu vou cumprir o ano que vem dentro desses 4 anos? A LDO vai falar isso. E aí vem a lei orçamentária. Qual vai ser o valor, então, que a administração vai disponibilizar para o cumprimento daquela meta ou daquela ação ali, né, dentro da diretriz orçamentária? Bom, esse projeto de lei específico, ele está alterando o que nós já votamos esse ano em maio, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, né? E ele está propondo uma alteração aqui a respeito de uma revisão feita aí pela contabilidade das metas, né, de arrecadação para 2026, para 2027 e para 2028. Então, a LOA, que nós votamos agora, né, o projeto 23, né, ela veio com a previsão para o ano que vem de 37.980.000. Então, esse projeto de lei,
está adequando a LDO lá atrás a esse valor aí de 37.980.000, né? É uma peça bem técnica aí, eu creio que não houve maiores questionamentos da comissão de orçamento, né? Eu não faço parte, mas eu também não vi aqui, né, qualquer fatalidade no projeto, né? É uma estimativa que a contabilidade fez aí, né, de uma revisão fiscal aí para o ano que vem. Tomara que se atinja realmente a meta aí desses 37 milhões, né, ou mais aí, que vão ser revertidos para a população. Então, só para fins de registro, para a população entender o que está sendo votado aí dentro desse projeto. Muito obrigado. Coloco em segunda votação, redação final, projeto de lei no 24/2025. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Passaremos a análise dos projetos em primeira discussão. Consulto se dispensam a leitura do projeto de resolução 04, que concede título de cidadão honorário a Daniel Vitor de Paulo. Está dispensada a leitura. Parecer da Comissão Especial, projeto de resolução número 04/2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Especial de Análise de Projetos de Resolução que concede título de cidadão honorário e título de honra ao mérito, ano 2025. Venha a esta Comissão Especial o projeto de resolução número 4/2025 que concede título de cidadania honorária a Daniel Vitor de Paulo, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro. O projeto em análise visa conceder título de cidadania honorária pelos relevantes serviços prestados a este município, especialmente como professor de música. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação após debates, o presidente colocou em votação o PR 04/2025, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Desta forma, a Comissão Especial, por maioria de parecer favorável ao PR número 04/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Desterro do Melo, sala de reuniões, 18 de novembro de 2025. José Coelho dos Santos, presidente. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de resolução número 04/2025. Esse projeto é de minha autoria, eu vou fazer minhas considerações na segunda votação. Coloco em primeira votação o projeto de resolução 04/2025. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permanece como estão. Projeto aprovado. Consulta plenário dispensa a leitura do projeto de lei 25/2025. 25/2025. Está dispensada a leitura. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento, colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei 25/2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Venha a esta comissão o projeto de lei número 25/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, a transferir recursos financeiros e firmar termo de fomento colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto em análise tem por objetivo firmar termo de cooperação com o Clube Atlético, com intento à promoção e de políticas públicas sociais para
implantação e desenvolvimento de formação esportiva contínua. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação, após debates, a presidente colocou em votação o PL 25/2025, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao PL número 25/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 18 de novembro de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 25/2025. Está em primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem, primeiramente eu gostaria aqui de enaltecer e parabenizar a postura do Executivo aí, que reconhece, né, a importância do esporte no município e mostra que a política, né, ela busca o benefício da população, e não, às vezes, o mérito político do vereador ou do prefeito em si. Esse projeto foi inicialmente aí, trazido na discussão dos planos de governo na eleição, pela então candidata a prefeita Márcia e o vice Quito, como proposta, né, de governo aí, para execução, se caso eleitos fossem. E aí, o Charazinho ganha a eleição e busca, né, dentro do plano de governo, de forma muito objetiva, trazer o cumprimento desse plano, que é um plano bacana, audacioso, na época, né, iniciado aí as conversas com o então presidente do Atletic, antes de se tornar SAF, que era o Fábio Mineiro, que muito bem recebeu, né, a todos nós, para poder iniciar realmente esse plano de se trazer um escudo de um time de renome aí hoje nacional, né, para empolgar realmente a criançada do município e dar a chance, né, que essas crianças aí pudessem jogar, né, realmente aí pelas bases do Atletic. Então é a primeira parte que eu ressalto e mais uma vez parabenizo, né, a humildade da administração em reconhecer o benefício desse tipo de plano de governo. Todavia, analisando bem o projeto aqui, esse projeto chega na casa com alguns problemas, né, pelo menos a meu visto. Não participei da comissão, mas a intenção desse projeto era, já no ano de 2025, executar o total de recursos aí de R$ 84.590,25. E isso é apresentado na forma de um anexo ao projeto, né? E esse anexo ele trouxe vários erros ou questões que também poderiam ser, às vezes, esclarecidas. E aí eu retorno aqui, parabenizo a postura da comissão, que, considerando a complexidade da execução do projeto, fez um mero ou um simples convite ao secretário, ou chefe de esporte aí, né, para que ele viesse, né, somar esse debate aqui, até porque com certeza estaria bem mais por dentro desse projeto, e que nós pudéssemos esclarecer isso, inclusive o mais breve possível, e caminhar, inclusive, com as votações. O chefe de esporte simplesmente mandou um ofício falando que não era competência da presidente
da comissão e da comissão, né, fazer esse convite. Né. Convite, qualquer um pode fazer, posso convidá-lo, inclusive, na rua. A reunião é livre, aberta, né, e trata-se de um debate público, né, com investimentos aí que durante os 3 anos chegam aí próximo à casa dos R$300 mil. E por que eu também concordo com, né, esse convite e com esse pedido de esclarecimentos aí? Por exemplo, consta lá no anexo, né, transporte para competições, quantidade, um transporte de 7 mil, valor total, 5 mil. Então está errado. E isso já implica na somatória total do projeto, que fala que para esse ano seria 84 mil, então na verdade seriam 82. Então como que nós vamos votar o que está matematicamente errado? E aí eu volto a me referir, não estou aqui discutindo, o projeto é maravilhoso, o projeto é excepcional, mas a matemática não pode falhar. A questão da execução do projeto, né, dessa parte toda, né, entre outras questões aqui. Porque, por exemplo, a execução para esse ano de 2025, né, ela seria dentro de um prazo de 3 meses. E esse projeto já foi, inclusive, distribuído na casa, sem que se conseguiria cumprir esses 3 meses. Então, eu tenho aqui, por exemplo, contratação da assessoria jurídica, 3 meses, R$200 por mês. Achei até que o coitado do advogado aqui está enrolado, que R$600 aqui, né, para poder prestar esse serviço. Enquanto serviços de divulgação do projeto e gastos com publicidade e propaganda, né, somam aí 3.500 com mais 5, 8 mil e tantos reais. Né. Tem aqui a contratação de um fotógrafo. A prefeitura, por exemplo, ela já tem um serviço de marketing, né, que inclusive, né, produz muito bem as páginas da prefeitura. E aí essa previsão também do fotógrafo de contratação para 3 meses. Né. Então, ou seja, esse anexo e a execução esse ano, eu entendo que ele é incongruente, ou realmente contém erros formais aí. E é essa discussão que eu acho que a comissão tentou muito bem fazer, peneirando esse projeto, né, e convidando aí, simplesmente, o chefe de esporte, para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos. Né. Como que vai funcionar? Eu acho que é bacana isso ser mostrado na Câmara aqui, né, assim como, por exemplo, o secretário de Saúde vem aqui, ó, gente, vou fazer um relatório aqui, quadrimestral, ó, teve tantas cirurgias, teve, né, tantos exames, teve isso e tal. Isso traz para a população a palavra principal, que é transparência. Então, por que não ser transparente? Qual o problema de vir aqui, né, explicar e falar, né, ó, realmente, esse projeto é muito bacana, né, a ideia nossa é atender aí 150 crianças, vai funcionar desse jeito, vai ter, né, peneira lá em São João del Rei, né, o pessoal vai vir jogador, né, hoje em dia aí, o empresário do Vinícius Júnior, né, é o principal investidor da SAF. Então, você vê que tem um jogador internacional, né, envolvido por trás do nome do Atlético. Então, ou seja, isso tudo eu acho que soma ao debate. Né? Não vejo motivo realmente para a recusa de um mero convite. Então, senhor presidente, considerando essas falhas e considerando que eu não participei da comissão e frente à ausência do convite aí do chefe de esporte, o qual eu vou reiterar, eu solicito a Vossa Excelência vista desse projeto, né, para uma análise mais profunda e eventuais propostas aí de adequações. Reafirmando aqui que eu sou amplamente favorável ao projeto, mas desde que ele realmente esteja correto, até para dar segurança para o município poder executar, porque não adianta nós votarmos um projeto aqui e lá na frente falar que não deu certo, porque, né, a lei ficou errada, ou o projeto ficou errado, ou questões nesse sentido. Então, por função dessa segurança, eu solicito vista regimental do projeto.
senhor vereador, vista concedido no prazo regimental de 24 horas. Deste modo, concedo a palavra aberta a 5 minutos ao vereador que queira fazer uso. Boa noite, senhor presidente, no qual eu cumprimento os demais colegas, quem está nos assistindo, os funcionários dessa casa. Complementando aí, né, os dizeres do Fábio, o convite, não convocação, e sim convite, foi mesmo para maior transparência do projeto, né, com o intuito mesmo aí de contribuir para o aprimoramento da transparência desse projeto. Né, assim, igual o Fábio expôs muito bem, a gente queria mesmo que o chefe de esporte ou algum representante viesse aqui esclarecer, não só para a gente, mas para toda a população, um pouco mais sobre esse projeto. Eu fui procurada aí por alguns membros aí, que estão aí por trás do projeto, pedindo agilidade para que esse projeto seja votado, né? A gente entende. Eu também sou totalmente favorável a esse projeto, né, parabenizando aí o Executivo. É uma excelente oportunidade aí para nossas crianças, para os nossos jovens, mas a transparência e a responsabilidade vem em primeiro lugar. Né, e a gente está aqui para somar e fazer que com isso aconteça. Obrigada. Senhor presidente, quem a gente não havia cumprimentado, Luizinho, está visitando a gente, o João Paulo, Márcio. Né? Senhor presidente, eu acho, apesar de que não está em discussão mais, né, uma palavra livre está por ter pedido vistas, né, mas eu acho muito interessante esse projeto, e uma vez a gente não conseguir tramitar ele aqui esse ano, né, a gente vai corre o risco aí de punir, né, alguns atletas, futuros atletas que poderiam ser inseridos nesse projeto. Acredito que não, que a gente consiga tramitar ele aqui na casa nesse ano ainda. Eu acho assim, apesar, né, a gente acompanha o parecer do nossa assessoria jurídica, não encontrando, né, nada de errado no projeto, mas eu acho uma iniciativa, como vários colegas já disseram, é uma iniciativa muito positiva e que eu tenho certeza que vai gerar grandes frutos aí. Porque se em 1 ano, em 2 anos, em 4 anos, a gente conseguir revelar aí 2, 3, né, futuros atletas, jogadores aí, vão carregar não só o nome do Atlético, mas o nome de Desterro do Melo. Então, eu tenho certeza que a gente vai chegar no consenso, vamos aprovar esse projeto, e vai ser de grande valia até para filhos nossos, parentes nossos, que vão se beneficiar disso aí e vão, de antemão, carregar o nome da cidade, né? Sem contar que é uma formação, né? A formação do atleta não é só uma formação do atleta em si, né? Formação educativa, né? Implica em outras coisas aí, são várias. Eles vão ter que atender vários critérios que vão ajudar na formação do caráter, né, profissional de cada um também. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Desculpa, senhor. Só para cumprimentar o Luizinho, presidente da Associação do Murins, está aqui representando a associação, ao Márcio, nosso colega de Câmara, que vem aqui sempre nos visitar. Para dizer, Luizinho, que você não estava aqui na hora, a gente comentou sobre a atenção que você, como presidente da associação, deu aos produtores rurais, tanto os associados quanto aos demais moradores, com o cumprimento da emenda impositiva dos 6 vereadores, vereador Paulo, vereador Jerônimo, vereadora Cleusa, vereador Quito, vereador Cícero e vereador Fábio Júnior. A emenda de R$100 mil, como foi dito por esse vereador, com
o apoio do Executivo, que apoiou no transporte, que chegou aí, né, a 300 populares. Essa emenda foi de bom grado, a gente tem certeza que a população, com esse pequeno incentivo, né, ficou grato, né, como já teve a emenda do deputado Tiago Cota, que contribuiu com o milho, né, que foi atingido aí também mais de 300 populares. Agora, nessa emenda impositiva, eu, o vereador Glaucio, destinamos aí para a associação mais R$30 mil para aquisição ou de um implemento ou de suplementos agrícolas. Aí, quando for cumprida pelo Executivo, que vocês, né, com mais a comissão aí que compõe a associação, que faça aí, né, um bom uso para a população. Isso aí, muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, na qual cumprimento todos os vereadores presentes, público presente, a quem nos assiste pelos canais de comunicação dessa casa. Eu gostaria de ressaltar que o projeto do Atletic, né, então, todo mundo de acordo, pelo que eu estou vendo aí, e está havendo uma dúvida entre a comissão. Eu gostaria de pedir Vossa Excelência que pedisse alguém, né, ligado ao esporte ou da assessoria jurídica, que na reunião extraordinária que Vossa Excelência deve convocar para votar esse projeto, pudesse vir aqui, uma vez que é convite, né, para dar uma explanada aí, para que o projeto venha, né, ser votado por todos e que a gente resolva isso aí antes do recesso. É um pedido que eu faço a Vossa Excelência. Obrigado. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos. Encerro esta reunião e convoco todo o plenário para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 26 de novembro, às 18 horas. A todos uma boa noite e um forte abraço.